Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 11 diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, pelo versículo que nós acabamos de ler, nós entendemos perfeitamente que Deus pôs a eternidade em nosso coração. Deus pôs a eternidade em nosso coração. É por isso que o homem nunca vai se conformar com a morte. O ser humano, o homem, a mulher, nunca vai se conformar com a morte. Porque Deus colocou a eternidade em nosso coração. Que implicações tem essa verdade magna? Que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar. Primeiro, fomos criados para a transcendência. Ou seja, não fomos criados apenas para a terra, para o natural, para o normal dessa terra. Não fomos criados para sermos completados aqui. Fomos criados para a transcendência, algo mais acima. Bens e prazeres terrenos não preenche o vazio do coração dos homens. Os patrimônios terrenos, os investimentos terrenos, não pode preencher o vazio do coração do homem. É por isso que eles estão correndo de um lado para o outro, correndo loucamente atrás das coisas deste mundo, para preencher o vazio de suas almas. Mas quanto mais patrimônio, quanto mais o ser humano corre atrás das coisas desta vida, mais vazio ele fica e menos preenche a sua alma. Fomos feitos para as aspirações mais sublimes e celestiais. Fomos criados como seres morais e espirituais e feitos para nos relacionarmos com Deus, amá-lo, usufruir da sua grandeza, do seu amor, do seu poder e da sua graça. Deus nos fez para relacionarmos com Ele. Só o que é transcendente pode satisfazer aos anseios mais profundos do nosso ser, ou seja, o que está mais acima, mais elevado, que é o nosso Deus. Somente Ele pode satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. Segunda coisa, fomos criados para a eternidade. O homem não foi criado para morrer. Então por que morremos? Porque o homem desobedeceu a ordem de Deus, quando Deus diz: coma de todo fruto que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comer morrerá. E o homem desobedeceu e a morte passou então a entrar e a fazer parte da vida terrena. Mas nós não fomos criados para a morte. Fomos criados para a eternidade. O ser humano é tanto físico quanto espiritual. Tem imanência e transcendência. Pertence ao tempo, mas nunca para a eternidade. Pertence ao tempo, mas nunca para a eternidade. A morte não pode colocar um ponto final em sua existência, em minha existência. Esta não se limita ao breve percurso do berço
à sepultura. A eternidade está em nosso coração. Deus colocou a eternidade em nosso coração, diz Eclesiastes 3:11. Meu irmão, minha irmã, é por isso que nós não aceitamos a morte. Nós repudiamos a morte. E é por isso que o homem é eterno, a mulher é eterno. Ou passaremos a eternidade com Deus, ou passaremos a eternidade sem Deus. Mas certo que o homem e a mulher é eterno. Terceira coisa, fomos criados para prazeres mais elevados. Somente Deus satisfaz a nossa alma. Os prazeres terrenos e temporais não podem satisfazer plenamente a alma do ser humano. A alma do ser humano só será satisfeita plenamente em Deus. Os deleites do mundo podem satisfazer o ser humano por um tempo, mas depois entorpecem a mente, anestesiam a consciência, escravizam a vontade apenas aos prazeres, à vontade, apenas os prazeres espirituais, resultantes da comunhão com Deus, podem serenar a alma, aquietar a mente, transbordar o gozo nosso coração. Uma vez que fomos criados por Deus e para Ele, apenas Deus pode dar sentido à nossa vida. Você que está procurando ouro, prata, mansões, carros importados, para dar sentido à sua vida, para dar sentido ao seu casamento, para dar sentido à sua alma, eu tenho uma notícia para você. Somente Deus pode dar sentido à sua vida, à sua alma, ao seu casamento, à sua família. Somente Deus pode dar sentido. E quarto, fomos criados para a vida eterna. Os que buscam o sentido da vida na embriaguez, na instabilidade das riquezas, nas aventuras do sexo ou mesmo no glamour do sucesso, descobrem que tudo isso não passa de vaidade. Salomão viveu como poucos homens viveu na terra. Provou muitas mulheres, provou muito ouro, provou muita riqueza, provou tudo que ele podia provar. E ele então escreve: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então ele descobriu que a sua alma só teria prazer e satisfação em Deus, e jamais nas vaidades deste mundo e desta vida. Então se agarra em Deus, para que a sua alma seja farta de gozo e paz. A alma não encontra pouso certo senão nos braços do Senhor Jesus Cristo. Somente em Jesus a sua alma terá sossego, tranquilidade, paz. Somente nos braços de Jesus você terá convicção e certeza de morar na eternidade com Deus para sempre. O coração não encontra porto seguro senão na posse da vida eterna em Jesus. Essa vida eterna é uma oferta da graça de Deus, recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Somente quem tem a vida eterna é verdadeiramente feliz. Sua bem-aventurança não se limita ao tempo, mas transborda para dentro da própria eternidade. Aqueles que aceitaram a Jesus e servem a Jesus, os seus nomes foram escritos no livro da vida, e eles estão servindo a Jesus, estão em paz, na mente, na alma e no corpo, sabendo que se morrer hoje, abrirá os olhos no céu, na eternidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, fomos criados para a eternidade.
e a eternidade ao lado de Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus. Somente Ele pode dar sentido à sua alma. Somente Ele pode dar paz, alegria verdadeira. Somente Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Aceite Jesus e o sirva para que você possa morar no céu. E se você está afastado, volte para Jesus agora, volte hoje, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Fomos criados para a eternidade. Ou passaremos a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Deus pôs a eternidade no nosso coração. Não esqueça disso. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.